Para onde está indo a sua energia? Pega um café e bora prosear. Hoje, domingo, geralmente é um dia que eu faço o treino longo de corrida. Então, hoje eu tinha na minha planilha 7 quilômetros. E o que acontece muitas vezes, já quando eu tô cansada no final do treino, é vou correr até aquele poste. E quando eu chego no poste, eu respiro, digo, pronto, eu tô bem, eu posso correr até o próximo poste, ou então até aquela determinada placa. E assim eu vou até o final do treino. Só que hoje eu me dei conta que toda vida que eu chego num poste, eu preciso refletir e decidir se ali eu vou andar ou se a partir dali eu ainda consigo correr um pouco mais. E de repente, pensadora que eu sou, eu me lembrei de uma teoria chamada fadiga da decisão, que diz o quê? Cada decisão dessa que a gente toma, ela gasta um pouco da nossa energia. E a gente tem um número, eu não vou usar essa palavra, a gente tem, eu ia dizer que nós temos um número limitado de decisões para se tomar no dia, mas não é bem assim. Mas a gente, durante um dia, tem uma quantidade limitada de energia, vamos dizer assim. E claro que existem decisões que tomam mais energia do que outras. Contudo, porém, todavia, o que que acontece? Se eu acordo, preciso decidir entre 1 milhão de roupas, qual é a roupa que eu vou vestir? Preciso tomar o meu café e aí eu vou numa lanchonete, numa cafeteria e aí já preciso decidir entre uma porção de café, se eu quero o café italiano, café preto, não sei o quê, aí escolho o café preto, aí com açúcar, sem açúcar. Então, todas essas decisões, embora pequenas, elas vão ali pegando um pouquinho da nossa energia. E essa pode ser a razão para que a gente viva em um estado de fadiga e que as decisões que realmente importam, as grandes decisões que a gente precisa tomar, a gente acabe protelando, a gente acabe adiando, justamente porque naquele momento a gente não tem a energia necessária para tomar, para fazer ou para sustentar aquela decisão e suas consequências. Inclusive, teve um momento da minha vida que eu estava vivendo um caos na maternidade e eu cheguei a comprar o curso da Ivana. E o primeiro exercício que ela passa para a gente é perceba para onde está indo a sua energia. É para o que realmente importa? Ou você está gastando tempo demais, energia demais com outras questões do seu dia a dia, com outras questões da maternidade que não seja as razões que realmente são as importantes e a que vai fazer a diferença para o seu filho. E foi justamente pensando nisso que eu quis conversar um pouco com vocês sobre isso. E justamente quando eu estava ali, eu disse: opa, eu preciso simplificar esse meu processo de tomada de decisão. E uma coisa que eu estou escolhendo, um valor que eu estou escolhendo praticar na minha vida agora é a leveza. Então, se eu quero praticar a leveza, se eu quero viver com mais leveza, eu preciso diminuir um pouco esses ruídos, preciso diminuir para onde estão indo os meus rumos energéticos e simplificar os meus processos, simplificar as coisas da minha vida, porque para mim tudo é muito complexo. E para eu conseguir um determinado resultado, a minha mente, que até então já viu tudo no modo difícil, no modo complexo, já pensa em várias etapas para eu chegar até ali. E quando eu simplifico, o simplificar não é trapacear, mas eu ver, peraí, isso é realmente importante? E qual o passo, o pequeno passo que eu posso dar? Inclusive, falando um pouco mais de corrida, o que que aconteceu comigo na sexta-feira? Eu acordei, tinha treino e eu estava muito cansada. Assim, eu estava enrolando que eu estava cansada, tá bom?
E eu disse assim, eu não vou treinar. E tomei a decisão de não ir treinar. Mas, como eu tinha que levar o João para a escola, eu disse, eu vou colocar a minha roupa de treino. Então, o primeiro passo, o pequeno passo que eu podia fazer dentro do meu objetivo maior era botar a roupa de treino. E aí, quando eu deixei meu filho na escola, eu disse: pronto, agora eu posso tomar o meu pré-treino e treinar, e agora vou ir para casa. E eu disse: quer saber? Vou tomar o meu pré-treino e vou treinar. Porque isso também está ligado com a identidade. Então, se eu quero ser a Camila, que corre com um pace bom, razoável, digamos assim, não tão lento, se eu quero ser a Camila, que corre 10 quilômetros, faltar o treino sem uma razão concreta não é não é negociável. Então, para aquela Camila era importante aquele treino, para aquela Camila do futuro, tá? Então, para a Camila do futuro, que consegue trazer a leveza para o dia dela, que consegue trazer a leveza para os processos dela, eu vou começar a ir para esse movimento de me observar. Aonde estão os meus rombos energéticos? Para onde a minha energia está indo? E essa é a sugestão que fica para você também. Se o que eu falei, de qualquer forma, faz sentido para você, perceba, assim, essa semana não tome grandes decisões. Só perceba para onde é que está indo de fato a minha energia, né? Por exemplo, se eu tenho uma questão com finanças, inclusive eu vou fazer isso, tá? Olhe com muita sinceridade, porque é uma conversa com você mesmo. Para onde está indo ali o seu dinheiro? Lembrando que dinheiro é uma moeda energética, né? Ele é uma troca. Então, quando você está ali dando dinheiro por alguma coisa em troca, aquele dinheiro em si, ele é simbólico. Então, é a sua energia que está indo ali. É um pedaço da sua vida que você está dando ali. Porque você, para ganhar aquele dinheiro, talvez você tenha precisado trabalhar e tenha precisado dar o seu tempo, certo? Então, para onde é que está indo, né, esse seu dinheiro? E às vezes a gente pensa que é coisinha pequena e de repente quem nunca pensou que gastou pouco dinheiro e de repente viu a fatura do cartão de crédito e tomou um susto, né? Ah, mas foi só pedrinhas pequenininhas, só continhas pequenininhas, foi, mas quão grande foi ali, né? Então, para esse primeiro vídeo era isso que eu queria conversar com vocês. Perceber para onde é que está indo a energia e compartilhar um pouco mais sobre essas simplificações que eu estou fazendo, né? E é difícil, gente do céu. Vai ser um processo. Aqui! Vocês perceberam isso? Olha como é que a minha mente é tão voltada para a dificuldade, para a complexidade, que eu já estou dizendo que esse vai ser um processo difícil. Não, não vai ser um processo difícil. Por quê? Porque a leveza é algo que eu escolho conscientemente praticar na minha vida. Então, eu percebo que eu tenho essa dificuldade com as roupas de manhã, de experimentar, de testar várias, de achar que as coisas não ficaram boas. Então, eu vou para um processo agora de estrale, de minimalismo, de autoobservação também, porque isso tudo é parte de uma grande autoobservação que a gente faz. E se fizer sentido para você, me fala aqui e vamos juntos nessa jornada por mais leveza na nossa vida. Bom dia!